Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao curso de extensão Cálculo Diferencial Integral via Software Massa. Nesta sexta semana falaremos sobre funções de duas ou mais variáveis. Na primeira parte, aprenderemos como defini-las e como fazer gráficos utilizando os comandos plot 3D e draw 3D. Na segunda parte, exploraremos o comando block para definirmos subrotinas e criarmos bibliotecas para o Massa. Nesta semana temos as seguintes referências. Então vamos ao software. Então a primeira função de duas variáveis que veremos é a função x² mais y². Como definir? Bem, é utilizando a mesma notação para de uma variável, exceto que aqui nós acrescentamos uma variável. E esta variável aparecerá ou não aqui dependendo da equação que você trabalhar. Mas o que define ser de duas variáveis é este f de xy. Lembrando que temos que usar o comando igual. E na segunda parte veremos que isso vem do comando block. Tá? Mas enfim, vamos definir a função. E aí temos a função f de xy. E aí podemos substituir valores para encontrar f de 00, f de 01 e assim sucessivamente. E aí temos o retorno do software. Também podemos criar uma tabela de valores. Então, para isso, eu vou usar dois comandos for. Um para fazer a variação em x e outro para fazer a variação em y. Então, aqui temos primeiro a variação de x, que neste caso eu vou usar o índice i vai variar de menos 2 até 2, e j também vai variar de menos 2 até 2. Então, quando o i for menos 2, j vai variar de menos 2 a 2, e esses valores nós vamos guardando aqui em x e em y. Depois a gente joga aqui na função f de x, y, que no caso vai ser f de ij, e vamos printar na tela esses valores. Então aí temos x menos 2, y menos 2, f de menos 2 menos 2, 8. Aí depois temos x menos 2, y menos 1. Isso implica no f de menos 2 menos 1 igual a assim. E assim sucessivamente até terminar o laço de repetição. O nosso próximo objetivo, então, é usar o comando plot 3D para fazer gráfico. Vamos fazer o gráfico desta função. No caso, é uma função explícita, então eu vou pegar só o lado direito da função, que é x² mais y². Aqui definindo o intervalo que eu quero que os pontos x varia, o intervalo em que y varia. Shift Enter. Tivemos um erro, vou apagar aqui. Então, eu vou limpar a variável x e a variável y. E agora tentar fazer o gráfico novamente. Então, agora sim, temos o gráfico. Bom, podemos tirar essa paleta de cores e deixar só a grade. Então, para isso, acrescentamos aqui o Palette False. Então, vamos tirar as cores. E aí temos o gráfico só a grade.
E aí tem várias opções. Podemos mudar a cor. Então, acrescentamos aqui o color red. E aí pronto, mudamos a cor. Podemos mudar a quantidade de pontos na malha, ou seja, deixar essa malha mais refinada ou uma malha mais grossa. No caso, eu vou usar essa grade sendo 10 por 10. E aí temos ela mais grossa. A anterior mais refinada. Também podemos voltar com as cores e querer definir outros tipos de cores. Para isso, ao invés do par de ser falso, nós redefinimos a cor dele. Então, aqui dentro dele, no lugar do false, nós colocamos o blue com a especificação de cor. E aí temos que ir atrás de lugares de referências para definir essa mudança de cor. Aqui tem uma. Como nós estamos trabalhando com gráfico 3D, neste caso gráfico de superfície, nós podemos fazer curva de nível, ou seja, interseção desta superfície com planos ao longo do eixo Z e as interseções tudo plotada no mesmo plano XY, ou seja, projetada no plano XY. Para isso a gente usa o comando contourplot. Então, vamos pegar agora o gráfico 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, aqui com o menos em evidência. E vamos ver como que fica. Aí temos curva de nível, as curvas de nível. Se eu quiser mais curvas, então eu consigo definir aqui com o comando gnoplot. Daí eu vou aumentar para 20 curvas de nível. E eu tirei a legenda, porque senão ia ficar bem poluído esse gráfico. Nesse caso, nós utilizamos funções explícitas. E se nós quiséssemos trabalhar com funções paramétricas? Bom, para desenhar superfície, funções paramétricas, nós vamos precisar de duas variáveis, dois parâmetros que vão mudar. Então, a ideia é que os pontos x, y, z são funções que dependem, por exemplo, de u e v. Então, x é uma função de u e v, y é uma função de u e v e z é uma função de u e v. Com isso, a gente, por exemplo, consegue desenhar a esfera usando o comando plot 3D. Então, eu vou definir o raio 1 e vou pegar a equação paramétrica da esfera. Então, aqui temos a definição de x. Aqui eu não estou definindo como uma função, o x está armazenando o r cosseno u vezes seno v. O y também não está definido como uma função, e nem z, ou seja, ele está guardando essas expressões. E depois disso, eu uso o plot 3D. Eu vou pegar esses valores aqui, x, y, z, e vou colocar no formato de pontos, por isso que está aqui entre colchetes, e vou fazer u variar de 0 a 2π e v variar de 0 a 2π. E aí temos a esfera, a casca da esfera.
mas ela está meio achatada, né? Então eu vou definir os eixos x, y, z com o mesmo tamanho, com a mesma proporção. Então eu acrescento esse c em x, y, z e eu vou tirar a grade, deixar só a cor agora. Então aí temos a esfera. Note que eu utilizei a equação paramétrica da esfera. Por que isso? Porque o comando plot 3D ele não aceita a função implícita. Então eu tenho que deixar ou a função explícita ou utilizar a função paramétrica. Vou encerrar tudo aqui para fazer um novo gráfico. Vou voltar lá no gráfico anterior que a gente fez, x² mais y². Mas agora eu quero fazer a interseção com um plano. Que plano? Bom, eu vou pegar aqui a função e fazer a interseção com o plano z igual a 4. Então aqui primeiro, entre colchetes, eu vou pôr as duas funções que eu quero desenhar. A primeira função é z igual a x² mais y², vírgula. A segunda função é z igual a 4, é o plano z igual a 4, vírgula. Aqui a variação em x para os dois, a variação em y para os dois, e esse segundo colchete ele fecha dizendo que eu estou encerrando os dois gráficos. Aí vírgula, aí na próxima linha eu tirei a paleta de cores e eu vou fazer o gráfico com a mesma proporção de x, y, z. E aí temos o primeiro gráfico, é o x² mais y², ele fez em azul. O segundo gráfico, que é z igual a 4, fez em vermelho. E aí temos a interseção das duas superfícies, definindo este volume abaixo, o plano z igual a 4, e acima ao paraboloide elíptico, que é esta superfície em azul. Um outro exemplo, na mesma linha, eu vou pegar a função 1 menos x² menos y² e fazer a interseção com z igual a 0. Usando os mesmos comandos, só não vou pôr os eixos na mesma proporção, e aí temos a interseção deste também paraboloide elíptico com um plano z igual a 0. Uma outra superfície, vamos fazer a fita de Möbius. Vou definir agora como função. Tá? Eu posso definir como expressão ou eu posso definir como função. Ok, os valores x, y, z. Agora eu vou definir o x como função de u e v. Eu também posso fazer isso. Eu posso definir ora como expressão, ora como função. Depende da finalidade que você deseja. Vou definir y como uma função de u e v, z como uma função de u e v. Vou definir também as variações de u e v. Eu posso definir antes também, como o domínio de u, o domínio de v, então u variando de 0 a 2π, v variando de -1 a 1, e utilizar o comando plot 3D para fazer o gráfico. Então aqui, primeiro nós temos
a definição dos pontos x, y, z em colchetes. Então está entre colchetes. E x dependendo de u e v, y de u e v, z de u e v. Vírgula, em seguida a variação do domínio, ou seja, a definição do intervalo onde que u e v varia, que já definimos antes, aqui. Vou tirar a cor, vou tirar a caixa onde está definido o gráfico, onde está desenhado o gráfico, vou pôr na cor azul, vou pôr sem legenda. E aqui eu vou usar o Azimuth 40 e o Elevation 30 para definir uma rotação de visualização deste gráfico. E aí temos a fita de Möbius. Se eu não utilizar o WX, se eu só fizer plot 3D, o gráfico vai abrir numa janela separada. E nesta janela separada tem um botão para você fazer rotação do objeto. Então você clica neste botão de rotação e você pode mudar esses valores 40 e 30 diretamente. Ou eu posso definir aqui como que ele aparece, com o ângulo azimuth e com o ângulo de elevação. E esse é a parte do plot 3D. Em seguida, vamos explorar o Draw 3D. Então, vou encerrar tudo que nós fizemos. Vou recarregar o pacote Draw. E aqui, gráficos 3D. Então, vamos usar o Draw 3D. Ele tem as mesmas especificações lá do Draw 2D, mas agora aqui utilizando mais variáveis. Por exemplo, eu posso definir funções explícitas, implícitas, paramétricas. Então vamos começar com funções explícitas. Então eu vou definir um paraboloide elíptico com o comando explicit. Qual paraboloide elíptico? O que a gente utilizou anteriormente, 4 menos x² menos y², aqui com o menos em evidência, com x variando de menos 2 até 2 e y variando de menos 2 até 2. Então, eu defini este objeto com o nome de paraboloide elíptico. Em seguida, vou pedir só para ele plotar, com o comando Draw 3D. Então, plotar o paraboloide elíptico. E aí temos. Note que aqui nós estamos visualizando a parte de trás do paraboloide elíptico. Se eu não quiser visualizar esta parte que está atrás, então eu falo para o Draw 3D esconder esse pedaço, adicionando Surface Hide. E aí ele escondeu. Note a diferença. Aqui ele está aparecendo a parte de trás do paraboloide elíptico. E aqui nesse segundo gráfico não. Vou definir agora um com a função implícita, como função implícita. Então vou pegar um paraboloide de uma folha em que a equação é x² mais y² menos z² igual a 1, com x variando de menos 2 até 2, y variando de menos 2 até 2 e z variando de menos 2 até 2. Esta é uma função implícita, uma equação implícita, e eu vou armazená-la na variável paraboloide uma folha. Então, aí temos
e vou pedir para plotar. E assim temos o nosso hiperboloide de uma folha. Ele ficou com essa grade que está um pouco ruim de ver. Se nós queremos pôr cor e tirar essa grade, visualizar as cores em cores, nós usamos o comando Enhance 3D. Então eu vou acrescentar isso. Este comando aqui. E vou adicionar uma rotação que eu quero de visualização. O primeiro ângulo de azimuth, o segundo o ângulo de elevação. E aqui eu defino como está a rotação da minha figura, a rotação visual. E quando eu habilitei as cores, o software põe uma escala de cor para definir, para a gente visualizar a altura, diferenciar a altura desse objeto. Eu também posso fazer gráficos que eu desenho curva de nível. Então eu vou definir aqui uma função, mas como expressão. Então eu vou definir como expressão. Eu vou guardar essa expressão em F. E isso é uma função explícita para mim, tá? Então eu estou pensando que é um z igual a essa expressão. Então eu vou utilizar o explicit com x variando de menos 2 até 10 e y variando de menos 6 até 6. Vou pegar a expressão f e definir esse objeto como f explícita. Definido, vou usar o Draw 3D agora com o objetivo de fazer curva de nível. Então aqui eu vou desconsiderar x, y, z. Aqui também vou desconsiderar os eixos. Vou fazer 12 curvas de níveis, ou seja, 12 interseções em z, usando planos perpendicular ao plano XY. Vou fazer essas curvas de níveis na superfície. E a superfície vou deixar na cor cinza e vou desenhar. Então vai ficar da seguinte forma. Então tirei tudo, x, y, z, tirei os eixos, a figura ficou limpa, fiz 12 níveis, ou seja, fiz cortes aqui, 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 aqui tem um que mal dá para ver, fiz 12 cortes, e esses cortes eu desenhei na superfície. Essas curvas de nível, as curvas de nível estão desenhadas na própria superfície. E se eu quisesse desenhar no plano XY, o que eu faria? Eu mudo esse contour. Ao invés de ser contour surface, de superfície, eu faço mapa. Este map é desenhar no plano XY. E aqui vou aumentar a quantidade de níveis, vou pôr 16.
E aí temos as curvas de nível no plano XY. Eu poderia também fazer gráficos nesse estilo. Ao invés de definir a nossa função, né, como expressão, eu poderia de fato definir como função, usando os dois pontos igual. Então, vou fazer um outro gráfico para a gente visualizar isso. Vou definir a função xy igual a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y. Agora, definir como função. Vou usar o Draw 3D. Draw 3D, vou fazer 15 níveis. Eu vou usar esse daqui, ó, Contour Buff, ou seja, eu vou desenhar tanto na superfície como no plano XY. Vou esconder a parte de trás da superfície. E esta função é uma função explícita. Aqui está a definição da função que fizemos fora do comando Draw 3D. A variação de x de menos 1 até 1 e a variação de y de menos 1 até 1. Shift Enter. Pronto, temos aqui a superfície. Temos os desenhos das curvas de nível na superfície. Não estamos vendo muito bem, mas está aqui. E como não estamos vendo muito bem, o projetado no plano XY nos ajuda a visualizar melhor. E aí temos tanto o desenho na superfície como a projeção no plano XY. Depois de desenhar superfícies, nós podemos também desenhar curvas paramétricas. No caso de curvas paramétricas, x, y, z vai depender de um único parâmetro, ou seja, x vai ser uma função de u, y vai ser uma função de u e z vai ser uma função de u, ou seja, um único parâmetro variando. Neste caso, vou fazer o seguinte gráfico. Bem, aqui são as definições de rotação visual do gráfico, definindo visual dos intervalos do eixo x, do eixo y, do eixo z. Esses não são as variações dos eixos para jogar na função. Esse daqui são apenas definições visuais. Vou fazer a curva na cor preta. Vou fazer uma linha sólida. Se eu quiser linha em pontinhos, eu substituo solid por dots. Vou fazer um refinamento de ntx igual a 600. E a espessura da linha igual a 2. Como é uma função paramétrica, é uma curva paramétrica, eu vou usar o parametric. O x ele é uma função de cosseno de t. O y, neste caso, é uma função seno de t. E em z é uma função t dividido por π, em que t vai variar de 0 até 8π. É Shift Enter, temos o gráfico de uma curva paramétrica em 3 dimensões. A diferença para uma superfície paramétrica é que x, y, z vão ser funções de u e v.
ou seja, de 2 parâmetros. Nesse caso, eu vou definir a superfície de um touro. Para isso, como a minha função paramétrica vai definir uma superfície, eu vou usar o comando parametric surface. Então aqui parametric surface, o x é esta função aqui, o y é esta função, ambos dependem de u e v, e o z é esta função que depende de u, com u variando de 0 a 2π e v variando de 0 a 2π. Este objeto eu vou guardar no label, no nome touro. Shift Enter, pronto, armazenamos ele. E agora vamos utilizá-lo, vamos fazer o gráfico 3D dele. Vou usar aqui um Minitix 200, vou deixar uma grade nos eixos, nos planos. Aqui vou fazer a rotação, vou esconder a parte de trás e vou ativar as cores. E aqui, como a gente já definiu o touro, nós não precisamos redigitar a definição aqui em cima. Então a gente só chama o nome. Shift Enter. E aí temos o touro. O Draw 3D ele pode utilizar funções implícitas, diferentemente do Plot 3D. Então vamos definir o cone x² mais y² igual a 0². E vamos fazer a interseção com o plano y igual a meio. Então vou definir um plano. Vou definir esse plano como função implícita também. E eu vou querer descobrir qual é a curva de interseção entre esses dois objetos. Então eu vou definir aqui a superfície 1, que é o cone. Vou definir a superfície 2, que é o plano. E vou fazer a interseção entre os dois. O que é fazer a interseção entre os dois? É a mesma ideia de substituir um no outro. Então eu vou substituir o plano no cone e vou salvar a resposta em C3. Substituir então o plano no cone e aí temos a curva C3. Esta curva é uma hipérbole. É uma função implícita, então eu vou defini-la com o implicit. Então eu vou chamar de hipérbole, vou definir ela como implicit. Aqui é a expressão que está armazenada em C3 da hipérbole. E aqui as variações de x, y, z. Então definir a nossa curva de interseção entre as superfícies do cone e plano. Agora vamos desenhar tudo isso no mesmo gráfico. Então aqui vou chamar de seção cônica. Vou pôr o nome nos eixos.
Vou desabilitar o box de cor. Vou definir o cone na cor cinza, aqui então cor cinza, e desenhar o cone. Vou desabilitar as cores, a escala de cor. Vou selecionar só a cor azul e vou desenhar o plano em azul. Em preto, com a espessura de 2, vou desenhar a curva hipérbole, ou seja, a interseção entre essas duas superfícies. Shift Enter. Aí temos a seção cônica. Temos o cone em cinza, temos o plano em azul e temos a hipérbole, que é a interseção entre essas duas superfícies, em preto. E aí podemos fazer uma outra interseção. Então eu vou definir um outro plano. Ao invés do plano y igual a meio, eu vou definir o z igual a 0,7. Então vou chamar de plano 2. Então o plano 2 eu vou guardar em C3. Vou fazer a interseção de C3 com C1 e vou guardar na curva C4. Então C4, o nome C4 guarda esta curva, que esta curva é uma elipse. No caso, vai ser uma circunferência. Mas, em geral, nós podemos ter uma elipse. Então, vou chamar de elipse, que é uma função implícita. E vou desenhar tudo junto. Usando o mesmo comando aqui anterior, só vou trocar as mesmas ideias. Só vou trocar aqui um pouco o perfil para que fique melhor de visualizar e trocar o plano e a elipse. Shift Enter, e aí temos a seção cônica do cone, mesmo que a anterior, interseção com o plano, z igual a 0,75. E aqui temos a curva, a circunferência, que no caso também é uma elipse. Mas se eu quiser destacar isso e preencher, ou seja, fazer uma tampinha aqui, acompanhando a circunferência, nós podemos acrescentar uma superfície paramétrica para preencher, ou seja, fazer uma superfície paramétrica com os raios aqui variando de 0 até o raio desta circunferência. Então é isso que nós vamos acrescentar no comando anterior. E eu vou acrescentar com uma superfície paramétrica. Então tem que ser como se fossem circunferências, mas eu vou várias circunferências desde raio 0 até o raio final aqui, que neste caso é o 0,7. Então vou acrescentar esta parte aqui no anterior para poder preencher. E aí temos a tampinha, uma tampinha aqui para o cone. Além desses comandos, nós temos também comandos para fazer pontos em 3D.
Então, vou definir aqui um n igual a 20 e vou definir XYZ como array, ou seja, como um vetor que vai armazenar os valores de x. Então, eu vou usar o comando makeArray. Vai ser números fixos de tamanho 20. Este array, ou seja, eu posso guardar 20 elementos neste array. É como se fosse um vetor do R20. Aqui o Y, a mesma coisa, e o Z, a mesma coisa. Agora eu vou criar eu vou construir este array, ou este vetor, usando o comando for. Então eu vou criar este array x como sendo os valores deles, como sendo cosseno de π sobre 4, com i variando de 0 até n menos 1. Ou seja, o x0 vai ser cosseno de 0. O x1 vai ser cosseno de π sobre 4. O x2 vai ser 2 vezes cosseno de π sobre 4. Até chegar no xn menos 1. E aqui vai ser cosseno de n menos 1 π sobre 4, sendo que n é 20. Então, aí nós criamos o array x. Eu vou criar o array y como sendo seno de i π sobre 4. Ao invés de ser cosseno, vai ser seno. E o z vou definir como seno de i π sobre 8. Ou seja, nós temos valores para x, y, z. O que nós vamos fazer é juntar esses valores para definir os pontos em 3D. Usando o comando point. Então, nós vamos fazer o draw 3D points que x, y, z. E aí nós temos os pontos x, y, z. Mas, do jeito que está, fica difícil de visualizar o que está acontecendo. Então, vamos melhorar, vamos acrescentar aspectos visuais para melhor visualizar. Então, eu vou ativar as cores, vou pôr pontos do tamanho 2, pontos do tipo círculo fechado preenchido, e vou ligar os pontos, ou seja, vai aparecer retas, segmentos ligando esses pontos. Shift Enter, pronto, aí temos o nosso gráfico de pontos com os pontos ligados por segmentos. Existem muitas possibilidades. Então, uma sugestão é vocês verem o guia do próprio Máximo. E aí vou deixar o site aqui para vocês olharem. Existem muitas possibilidades, muitas formas de se criar esses pontos 3D. Então, dê uma olhada no site para ver as várias possibilidades. Então, para isso, eu vou chegar na parte de animações. Vou fazer animações com esses pontos. Vou usar um valor aqui de M16. E vou usar o Draw 3D de animação. E o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ir acrescentando os pontos e desenhando o gráfico.
Ou seja, eu vou criar a mesma estrutura para fazer o gráfico 2D. Vou ter que ter uma variável de animação que eu vou chamar de N. Vou ter que criar um nick list com N variando de 0 até 16. Aqui você tem liberdade para ir até o valor que desejar. Não vou pôr cor, desativei as cores. Deixei aqui os tamanhos. Tamanho 2, o tipo de círculo fechado preenchido. Ligar os pontos. Definir o tamanho visual dos eixos x, y, z. E vou criar uma lista de pontos com x, y, z e variando de 0 até n. Vou pegar os mesmos x, y, z definido anteriormente. E aqui é a velocidade da animação. Shift Enter. E aí temos a animação, construindo ponto a ponto e ligando por segmentos. E a primeira parte é isso.